Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Eu vou começar mais uma série de mensagens no nosso Tadel. E essa série de mensagens chama-se Atitudes que causam a queda de líderes. Repita comigo: 20 atitudes, fala igual crente, 20 atitudes que causam a queda dos líderes. Eu vou compartilhar vocês 20 atitudes que levam o líder a cair. O líder de célula, o supervisor, o pastor de região, pastor de igreja, o líder do lar, o professor universitário, o funcionário da empresa, o estudante universitário. 20 atitudes, meu irmão, que muitas vezes estão presentes na sua vida, e é por isso que você não deslancha, não cresce, não desenvolve. Fica atolado, fica parado, não cresce. Ou, o que é pior, leva você a cair, a parar, a fechar tua célula, a desistir da sua família, a não prosperar no seu trabalho. Pensa, meu irmão, num peso morto, é funcionário que trabalha só por causa do salário. Pensa num peso morto, é o professor que só dá aula por causa do salário. Aluno não aprende nada. Meu irmão, é peso morto. E aí não cresce, não desenvolve, não prospera, não multiplica. A família, meu irmão, parece estar emperrada, não vive a vida abundante, não vive o melhor de Deus e não sabe por quê. Por quê? Essas atitudes estão presentes na sua vida. Está na hora de você ouvir e abandonar. Amém? No final dessa série eu vou fazer igual aquela prosperando em tempos de crise. Vamos fazer um outro reteté daquele, pastor. No final, ungir esse povo. Porque, meu irmão, Jesus quer que você cresça. Jesus quer que você viva o melhor com a tua família. Jesus quer que você seja um velhinho apaixonado pela esposa. Mas você só vai ser apaixonado pela esposa velhinha se for apaixonado por Jesus. Né, Doritos? Mas você não é velhinho não, você é jovem ainda. Mas você tem um compromisso de ficar velhinho apaixonado pela sua, não é ou não é? É desse jeito. Cada ano que passa, não é que pode, deve ficar melhor. Deve. É gostoso. Problema tem, mas vamos crescer. Então não é só a tua célula, irmão. Porque aqui eu tento ao máximo não dar a impressão. Quem chega de fora, às vezes, não entende o nosso bate-papo sobre célula aqui. Acha que o pastor, viu, pastor Silvio? Às vezes a pessoa que vem de fora acha que é empresa, bater metas. Filhos, quem vê de fora não entende. A nossa motivação são pessoas, são vidas. A nossa motivação é ver a nossa cidade se rendendo a Jesus. E agora pense você numa cidade que se rende a Jesus. Como é que vai ficar o ambiente para os teus filhos? Uma cidade totalmente imersa na graça de Jesus. Teus filhos vão precisar buscar emprego em São Paulo? Teus filhos vão precisar fazer universidade fora de Araçatuba? Jesus vai dar o que precisamos aqui. Porque onde a presença do Senhor Jesus inunda a cidade prospera, a cidade cresce. Então, filhos, quando falamos de expansão de reino, de multiplicar células, nós estamos falando de índices de violência caindo, analfabetismo caindo, de prostituição caindo, de tráfico de drogas caindo. Meu irmão, o resultado só pode ser prosperidade. O povo vai deixar de gastar com bebida para poder investir na família. Ele vai deixar de roubar a casa para comprar cocaína para poder investir na família, irmão. Por isso que o povo não entende, porque não conhece. Então, por isso que temos que insistir, multiplicar as células, chamarmos as pessoas
para Jesus. Então anote aí, em primeiro lugar, a primeira atitude, 1 Timóteo 4,16, e depois vamos, hoje apenas alguns, e cada dia a gente vai caminhando um pouquinho. Diz assim o versículo 16 de 1 Timóteo capítulo 4. Deixa eu ler o 15. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois assim agindo, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem você. Então, quais são as atitudes que derrubam os líderes? A primeira atitude é a atitude de dialogar com o inimigo. Primeira atitude que derruba líder: dialogar com o inimigo. Você não pode dialogar com o inimigo. Essa foi a primeira estratégia. Base bíblica, pastor? Vamos começar com Gênesis. Vamos pegar Eva. Vamos ver Eva conversando com a serpente, que na verdade ela fazia com Satanás, ou literalmente conversando com o inimigo. E veja que quando você para ouvir o inimigo ele é astuto, ele vai tentar jogar na sua mente coisas que vão tirar você da centralidade. Vamos parar com essa palhaçada de aí na televisão começa a pouca vergonha, fala, deixa eu ver até onde vai essa pouca vergonha, essa Globo, essa Babilônia, coisa do inferno. Meu irmão, parar para dialogar, parar para ver, não serve, meu irmão. Tem que ser José, tem que dar no pé, tem conversinha com a esposa de Potifar, não, meu irmão. Ou você seja bruto com o pecado e com o inimigo, ou você vai cair. Eu me lembro quando eu era pastor de jovens em Tupã, e eu comecei a fazer vigílias com eles às sextas-feiras, porque eu identifiquei em Tupã que o fervo acontecia na sexta. Até teve um sertanejo aí que andaram fazendo música, hoje é sexta-feira e tal, né? Galera, cadê os professores universitários, né? Sexta-feira que o pessoal falta. Papai acha que está lá na faculdade, está nada, está tudo no fervo. Sexta-feira o bicho pega. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? 11 horas, vigília na igreja. Você está achando que eu comecei lá com a juventude, eu fazia vigília? Comecei com 2, depois foi para 3. Eu ia pescando, ia catando um por um. Eu quero você comigo. Aí como o pastor chama pelo nome, aí ficava com medo. Aí eu ia para o meio do pasto orar, ia numa chácara, às vezes ficava na igreja, e aí a gente ficava ali batendo papo, orando, conversando. Não tinha essa vida no espírito que eu aprendi, que vivo hoje, mas eu sabia que eu tinha que levar esse pessoal a orar. E uma vez, a gente fazia sempre o seguinte, ficava até 1, 2, 3 da manhã, né? E aí depois a gente ia para algum trailer de lanche. Lá tem muito esse negócio de trailer de lanche. É uma cidade menor que Araçatuba. E a gente ia comer uma porção de frango com bacon. Era peito de frango em tira, misturado com aquele bacon frito na chapa. Ô Jeová Jiré, aleluias. Chegou a salivar? Não. Por isso que é magrinhazinho. Mas todo gordo salivou agora, tenho certeza. Falou, salivou mesmo. Aí a gente ia, é verdade, a gente ia comer o frango com bacon. Era 4 da manhã, pastor Gilberto, comendo frango com bacon. Era pastor de jovem, na pegada, ficava conversando e tal. Era muito gostoso. E uma vez, chegamos lá, eu fui num trailer que o nosso de costume já tinha fechado, fomos para um outro, que eu não... Mas a gente foi. Aí chegou uma atendente, só rapazes, né? Tudo moçada nova. Eu era o mais velho, mas também era bem mais novinho naquela época. Aí a galera ali, eu ia, de fato, meu irmão,
eu pegava todos os curvas de rio. Os que estavam comigo, a maioria eram os curvas de rio, né? Que eu sabia que se ficasse sozinho de cesta, não ia prestar. E eu pegava esses curvas de rio, vocês vão ficar comigo. Até eu ver que começava a pesar a pestana, aí eu liberava, porque eu sabia que eles iam dormir. Aí nós fomos lá pegar um lanche, comer. Aí chegou a mocinha que estava ali com o cardápio. A hora que ela olhou para mim, ela disse: nossa, que olhos lindos você tem. E olha que não era o lobo mau. Ou era, pode ser. Mas na hora, irmão, na hora, eu disse assim: minha esposa também acha. Mas na hora, na lata, meu irmão. Mas sim, foi bater e levar. Os meus meninos olharam para o outro, que eu comecei a ver pé chutar embaixo um do outro. Aí o outro falou assim: e aí, tinha as moral? Queridos, não se conversa com o inimigo. Seus olhos são lindos. Eu falo: obrigado. Que obrigado quem dos infernos? Eu sou casado, não pode dar trela coisa nenhuma. Você está viajando pela empresa, irmão? Pode dar trela não. Pode ficar com conversinha fiada não. Porque o diabo usa saia, varão. E o diabo também usa cartão de crédito, irmã. Não converse com o inimigo. Sempre tem um marido que entrega a esposa, é incrível. Sempre. Satanás chega para Eva e começa a jogar mentiras. Veja como que ele ludibriou a Eva. Falou: sabe por que Deus falou para vocês não comer? Porque se você comer, você vai ser igual a ele. Por isso que ele não quer. Por isso que ele não quer deixar. Meu irmão, a igreja está indo bem, a célula está indo bem, até vir um infiltrado, porque não se iluda. Presta atenção aqui em mim que eu vou falar agora. Dentro das igrejas existem pessoas colocadas por Satanás que são infiltradas. Como identificá-las? O que é que essa pessoa vai destilar para você? Do que ela falar, você sabe se vem do Espírito de Deus ou se vem do espírito do quinto dos infernos. O que vem do inimigo causa discórdia, facção, divisão e desânimo. Vem do inferno, são infiltrados. E se você começa a ouvir, a conversar, você é envolvido por isso e faz o líder cair. Não pode, não posso conversar com o inimigo. Se é um irmão antigo e o que ele falou é porque ele está em pecado, está afastado, então corrige ele na hora. Já dá na lata, falou: eu te repreendo, irmão, eu não recebo essa palavra tua não. Em nome de Jesus eu não recebo essa palavra. O meu supervisor é bênção. O meu pastor de região é bênção. O meu pastor é bênção. Meu irmão, Jesus não agradou nem 100% dos 12 que andava com ele. Agora, quem aqui vai se dispor a ser Judas? Quem que vai ser o Judas da igreja que vai se opor à liderança que Deus está colocando? Para quê, irmão? Vai conversar com o inimigo? Então, primeira atitude que faz o líder cair: conversar com o inimigo. Não converse. Se o teu irmão está em pecado, falando mal da tua igreja, da liderança, corrige ele. Agora, se você não sabe quem é, não conhece a pessoa, e o que ele está te falando te afasta do Senhor, está te afastando da igreja, está fazendo você ficar com... Meu irmão, sabe por que a gente não avança mais? Porque eu tenho que dar uma de bombeiro na igreja. Porque a minha equipe ministerial tem que ficar dando uma de babá de crente velho. Por quê? Porque vocês estão conversando com o inimigo, dando trela para o inimigo.
Aí tem um monte de coisa que a gente podia estar fazendo, investindo nos novos. Primeiro, você não está fazendo porque ouviu bobagem do inimigo. Aí você desanima. E aí, meu irmão, para poder resolver o teu problema, eu tenho que pegar alguém da minha equipe, ou eu, e sentar e conversar, e explicar para você que focinho de porco não é tomada, que o que a gente fez aquilo é por causa daquilo outro, que aquela atitude que eu tomei é por causa daquilo. Aí você fala, ah, verdade, eu não sabia, então por que não perguntou para mim antes de ouvir o outro? Por que você já não se posiciona em ficar com a tua liderança, com a tua igreja, e vamos avançar? Porque, meu irmão, ficar com picuinha faz a igreja parar. É a estratégia do inferno para parar o avanço da igreja. O pastor tem visão, o pastor tem vontade, a igreja vai junto, e uma das formas que ele tem para fazer, quando não derruba o pastor, é derrubar os que estão depois embaixo, para a coisa parar. Vai ficar com coisa agora? Tem gente que começa a ouvir de tudo. Tem gente que começa a querer criticar porque o pastor trocou de carro. Você vai ficar ouvindo esse tipo de coisa? Igreja que fica preocupada se pastor está ganhando demais, é a igreja que não entendeu nada. Eu louvo porque eu não vejo isso aqui, mas eu sei que tem. É porque esse tipo de conversa não chega no meu ouvido, porque sabe, se chegar o pau vai comer, né? Que eu vou falar, porque eu não deixo barato, irmão. Não deixo barato. Então esse tipo de coisa não chega, mas eu sei que tem. Eu sei que tem. Aí um pastor auxiliar troca de carro, fala, ó, a igreja aí. Eu vou te falar uma coisa. Eu acabei de chegar de uma viagem que eu fui servir uma igreja batista para o nordeste do Brasil. E sempre quando eu saio para outras igrejas, uma igreja bem menor que a nossa, bem menor, eu sempre pergunto para os pastores presidentes quanto que os auxiliares deles ganham, porque eu quero estar mais ou menos equilibrado. Fiquei com vergonha, Eliezer. Fiquei com vergonha do salário dos nossos pastores auxiliares. E não é igreja rica não. Igreja batista. Igreja que funciona igual a nossa. Do mesmo sistema que a gente está. Os pastores auxiliares, inclusive, ganham muito mais do que eu ganho. Eu não estou falando para reclamar de salário não, porque o Eliezer me conhece. Eu estou falando, irmão, porque é esse tipo de assunto que faz a igreja parar. É esse tipo de picuinha, esse tipo de palhaçada de conversa que não ajuda a igreja a crescer. Igreja que não é generosa não cresce. Igreja que não é generosa não prospera. Nós só chegamos até aqui porque um dia tomamos a decisão de sermos generosos e de não tratarmos as finanças da nossa igreja como as nossas finanças pessoais. Do seu dinheiro, meu irmão, você dá conta diante do Senhor. Você guarda, você gasta. Agora, nas finanças da igreja, a matemática é diferente. E é esse tipo de conversa que às vezes surgem nos bastidores, que o diabo usa para quê? Para aquele irmão sonegar o dízimo, não ser generoso nas ofertas. Não converse com o inimigo. Lá na tua empresa, você é funcionário, não converse com o inimigo. Se tem um outro funcionário insatisfeito, e se te procurar para você ficar falando mal do patrão, é a armadilha do diabo, meu irmão. Você vai rodar, você vai rodar. Você começa a falar mal, você começa a ouvir. Você nem falou nada, mas você ouviu. E o diabo dá um jeito da câmera de segurança gravar, porque aí vem à tona que o outro fez e fala, ó, é que lá tá junto, hein? Porque o Fausto estava conversando com ele lá, ó. Olha lá, ó. Pode mandar embora tudo junto.
E o diabo usa esse tipo de atitude para te derrubar, líder. Meu líder amado, não converse com o inimigo. Eu quero dar o último exemplo desse ponto. Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 6, versículo 3. Então Neemias nos dá um exemplo tremendo. Porque eu vou te falar uma coisa: em toda obra onde tem a bênção de Deus, onde tem a mão de Deus, onde tem o direcionamento de Deus, Satanás vai sempre levantar Tobias, vai sempre levantar Sanbalates, vai sempre levantar árabes. E eu não estou me referindo aqui, eu estou me referindo aos personagens do texto. É só ler o contexto. Que foram as pessoas que se levantaram para criticar a obra. E eu não sou nenhum inocente, filho. Eu sei muito bem que só tacam pedra em árvore que dá fruta. Eu já ouvi isso do meu pastor quando eu não tinha ainda entrado em avivamento, em célula, em nada. O meu pastor diz: pensa bem no que você quer, porque só tacam pedra em árvore que dá fruta. Você vai começar a frutificar, tu vai apanhar. Eles vão bater, eles vão falar mal de você. Falando, então é isso mesmo que eu quero, vamos embora. Que os Sanbalates, os Tobias e os árabes da vida estão falando mal, eu sei, nunca pararam. O que eu estou pregando aqui, que é para você, meu líder, não conversar com o inimigo. Olha a atitude de Elias, versículo 3, capítulo 6. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, afinal, porque eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco. Os Sanbalates e Tobias, os árabes, vem cá, eles vão conversar. Que conversar uma pinóia, eu tenho uma obra para fazer. Que ficar com conversinha fiada o quê? Meu irmão, é o seguinte: faz churrasco, aleluia. Vai fazer reunião com o supervisor, com o líder. Você tem vários casais queridos aqui que gostam de churrasco, faz churrasco mesmo, irmão. Mas se aparecer brecha de nhenhenhé nesse meio, a cobra a gente mata com paulada na cabeça, irmão. Cobra a gente não mata com carinho, não. Cobra a gente não pega pelo rabo, não. É paulada na cabeça. Se algum de nós falarmos bobagem em qualquer reunião, tem essa de ser politicamente correto, não. Desce a machadada. Falei, meu irmão, eu estou falando porque eu te amo. Você retira isso agora do que você falou da minha igreja, da nossa igreja. Eu não aceito essa palavra, está repreendido isso em nome de Jesus. Faz isso uma vez, eu quero ver o abençoado querer abrir a boca de novo. Ele sai da turma e procura outra. Se é infiltrado, ele sai e vai para outro. E onde você vê ele infiltrado? Se é a turma da igreja, você já canta a bola. Já chega no pastor, que lá é infiltrado, ó. Batemos na cabeça da cobra, mas que ela ficou meio mal matada, está meio com cãibra, foi para outro canto. Vamos atrás dessa cobra aí. Cobra, meu irmão, só é boa quando está separada a cabeça do corpo. E mesmo assim a cabeça tem que enterrar. Porque mesmo a cabeça solta, sem o corpo, se você pisar, você ainda morre envenenado. Bicha é desgraçada. É desgraçado porque Deus amaldiçoou. Então posso falar. Foi amaldiçoado. Pensando num bicho. E a Bíblia, meu irmão, está falando isso. Que nós não devemos destilar veneno como a serpente. Devemos ser simples como a pomba. O Neemias teve discernimento. Desce aqui, vamos conversar. Conversar o quê, rapaz? Eu vou parar o que eu estou fazendo. Eu vou parar a multiplicação da minha célula. Eu vou parar de cuidar das pessoas para ficar com conversinha nhenhenhé fiada. Eu quero a bênção do meu Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem acha que eu estou exagerando aqui? Meu irmão, eu não estou falando só de igreja. Diante de Deus e dos santos anjos do Senhor, que nesses últimos meses aqui eu não ouvi nada, não estou mandando recado para ninguém. Teu pastor não é desses. Teu pastor é homem de Deus, que quando tem alguma coisa eu te chamo no meu gabinete, eu olho nos teus olhos e falo o que precisa ser dito. Estou até meio desconfiado,
Bênção demais. Então não estou mandando recado para ninguém. Se o Espírito Santo está conversando com você, já recebe isso logo, filho, e guarda essa palavra. Guarda, porque é Ele quem quer ver você prosperar e crescer. Cuidado com essas reuniões de família. Cuidado. Cuidado com esse negócio de todo dia chá da tarde, todo dia chá da tarde. Cuidado. Faz menos chá e reúne mais para orar. Cuidado. Reunir tio, tia para falar mal da outra. Cuidado. Não converse com o inimigo. Use a tua boca para abençoar. Amém? São 20 atitudes. Você recebeu só a primeira hoje. Imagino que não vem pela frente. Você pode aplaudir a Jesus?